Fala aí galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje eu vou iniciar uma playlist que eu já queria fazer há bastante tempo, falando sobre assuntos para iniciantes, para quem está começando no aquarismo. Então eu vou começar hoje falando sobre um dos parâmetros mais importantes, que é uma coisa que todo aquarista tem que saber bem, que é pH. Esse vídeo é para você que está começando, é para você que está pensando em começar no aquarismo e também para você que já é aquarista aí há mais tempo, mas quer aprofundar os seus conhecimentos no hobby. Logo depois da vinheta. Esse vídeo foi produzido originalmente com gripe, então não estranhe se eu tiver meio fanho nele, tá? pH. Talvez seja o parâmetro mais importante para você manter controle dentro de um aquário. Para quem não sabe o que é parâmetro, são informações básicas sobre o seu aquário. Então, quais são os 4 parâmetros mais importantes, por exemplo, para água doce? Temperatura, pH, amônia e nitrito. Essas 4 coisas é sempre interessante você saber e muito importante, se algum dia você tiver que fazer uma postagem em qualquer lugar pedindo ajuda, pedindo alguma dica, sugestões, tenha esses parâmetros e coloque na sua postagem, porque essas informações vão ajudar muito as pessoas a orientarem você de forma correta e o mais assertiva possível. Dito isso, né? pH significa potencial hidrogênio iônico. Mas não se preocupa, você não precisa decorar esse nome esquisito. Aliás, a ideia dessa série de vídeos é trazer informações simples, de forma o mais direta, o mais lúdica possível, né? Eu vou usar exemplos práticos sempre que for possível, para que qualquer pessoa, independente da idade ou do grau de escolaridade, entenda o que eu estou dizendo e consiga colocar em prática essas informações nos seus aquários, nas suas casas. Então não terá muito termo técnico, vai ser realmente assim da forma mais simples possível para que todos possam entender. Então você, meu amigo que já é aquarista, compartilhe esse vídeo com quem está começando, com aquele teu amigo que está querendo ser aquarista, mas está com medo. E assista, porque você vai aprender alguma coisinha sempre. O que é importante você saber no pH? Primeira coisa, a escala dele. A escala que vai de 1 a 14. Sendo que do 0.1 até o 6.9 é ácido. Do 7.1 até o 14 é alcalino. Então, se a sua água tiver com pH 6.5, ela está ácida. Se a sua água tiver com pH 7.5, ela está alcalina. Tá? Isso é uma coisa importante você saber. E também é importante você saber que a escala de grandeza dela, ela dobra a cada 0.1. Então, por exemplo, um aquário que tem um pH 6 passou para 5.9, ele não está 0.1 mais ácido, ele não está 10% mais ácido, ele está o dobro mais ácido do que estava antes. Se passou para 5.8, ele está 2 vezes mais ácido do que estava no 6. Logo, pessoal, um aquário com pH 5 é 10 vezes mais ácido do que um aquário com pH 6. Por isso que as mudanças de pH têm que ser feitas com uma certa cuidado, uma certa cautela, uma certa demora. Principalmente quando você vai baixar o pH. Existe uma coisa que eu percebi na prática, não tem explicação científica para dar para vocês por que isso acontece, mas se você sobe o pH do 5.5 para o 7, os peixes não sentem tanto quanto você baixa do 7 para o 5. Tá? Então é muito mais tranquilo você subir o pH do que baixar. Por isso, cuidado com alterações de pH. E por que o pH é tão importante assim no aquário? Quando você fala de aquarismo marinho, o pH não muda. Então o pH do Oceano Atlântico é a mesma coisa do Mar Vermelho, do Indo-Pacífico. Logo, os peixes que vivem nesses lugares estão com o mesmo pH, você não vai ter que se preocupar. Na água doce,
existem pHs diferentes, de acordo com os rios, com os lagos de onde os peixes vêm. Então você precisa tomar um pouco mais de cuidado com o pH que você vai manter no seu aquário. Além disso, o pH ele tem uma interferência direta em outras coisas no seu aquário. Não é só a questão aí de onde o peixe veio para saber que pH que eu tenho que manter a água do meu aquário. pH tem interferência na colônia de bactérias dos filtros. Para quem não sabe, dentro dos filtros dos aquários existem bactérias boas que nos ajudam a filtrar a água do aquário. Elas consomem a sujeira que os peixes produzem e limpam a água do aquário. Essas bactérias não conseguem crescer em pH abaixo de 6,2. Então, aquários muito ácidos, eles ou não vão ter bactérias vivas ou elas vão estar inativas. Da mesma forma, elas não se desenvolvem em pH acima de 9. O ideal para elas, se não me falha a memória, é 7,6, 7,8. É onde essas bactérias vão se desenvolver mais, vão ter mais atividade. Então o pH interfere diretamente nas bactérias. Mas não é só nas bactérias. Plantas. pHs mais alcalinos, eles têm menos gás carbônico disponível para as plantas. Então um aquário plantado que vocês veem bonitão, é sempre ácido, porque no aquário alcalino não tem gás carbônico disponível para a planta fazer a fotossíntese, que é o que ela usa para produzir comida para ela mesma. Então vai ter interferência na vida das plantas, o pH também. Além disso, amônia. Amônia é uma das coisas que o peixe produz, né? A sujeira do peixe. Um resto que o peixe elimina do seu organismo, resultado da digestão dele, de uma série de processos que existem dentro do peixe, tá? Essa amônia é extremamente tóxica, mas em pH mais baixo ela deixa de ser tóxica, porque ela muda a composição química dela e aí ela não é tóxica. Só que aí é uma coisa que é interessante, e muitas pessoas me perguntam, né? Então quer dizer que se eu deixar meu aquário muito ácido, eu não preciso ter filtragem, né? Porque a amônia não vai ser tóxica. E não, isso é um erro, isso é um ciclo vicioso. Isso por quê? Lembra que eu falei pH muito baixo, não tem bactéria? pH muito baixo, não tem bactéria, não vai consumir amônia. A amônia vai começar a se acumular, apesar de não ser tóxica, ela vai se acumulando até que chega um ponto em que ela se torna tóxica. E aí pode matar o seu aquário inteiro. Então você nunca confie num pH baixo para controlar a amônia. Quem controla a amônia é o filtro, é a filtragem biológica. E para isso tem que estar com pH legal. Por isso que eu falo, existe uma faixa de pH para você manter o seu aquário. Apesar da vida de peixes, você encontrar entre um pH aí 4, 4,5 até o 9, 9,5, o meio é onde está a maior parte das espécies de peixe. Essa faixa mágica que eu falo para você manter o seu pH é entre o 6,8 e o 7,2. Se você manter o seu aquário nessa faixa, você vai conseguir manter o seu aquário entre 80% e 90% das espécies de peixes utilizadas no aquarismo mundial. Isso falando sempre de água doce, tá? Nessa faixa, você vai conseguir ter planta também no seu aquário e você não vai precisar se preocupar com a amônia, porque vai ter uma boa atividade de bactérias ali, então tudo se resolve mantendo esse pH nessa faixa, de 6,8 a 7,2. E por que eu falo que é um parâmetro tão importante? Porque não adianta, não pense você que você vai colocar lá, meu pH está em 7, acabou, estou tranquilo, não tem mais que me preocupar. Não, pH é um parâmetro dinâmico. Ele sempre vai estar mudando, tirando alguns casos extremos, né? Por quê? Existe uma coisa chamada efeito tampão. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso também na sequência, para vocês entenderem melhor o que é isso, tá? Mas, por exemplo, você pega um aquário de ciclídeos africanos. Você coloca lá um substrato de rocha, umas rochas alcalinizantes. O seu pH vai estar sempre ali 7,8, 8 e vai se manter assim durante anos e anos e anos. Você vai ter que fazer um testezinho de vez em quando? Vai, mas vai ter pouquíssima variação. Porque os materiais que você utilizou no seu aquário, eles estabilizam o pH naquilo. Agora, quando você está próximo do neutro, em especial aquários ligeiramente ácidos,
O que você tem é um cabo de guerra. Por que um cabo de guerra? Os peixes respirando produzem gás carbônico. O gás carbônico, quando entra na água, vira ácido. Logo, baixa o pH. As bactérias, fazendo o trabalho delas no filtro, liberam ácido. Baixam o pH. Então, tudo que acontece no aquário tende a puxar o pH para baixo. Quando você tem aquários com aqueles materiais que eu falei, eles vão neutralizar esse ácido e vão manter o pH estável. Quando você tem um aquário que já está ali no neutro por ligeiramente ácido, a tendência é esse pH começar a cair gradativamente devido à atividade que existe no aquário. Isso é uma tendência de todos os aquários. Em todos os aquários, o pH sempre vai tender a cair. E essa é a grande importância de você realizar testes de pH frequentemente e fazer correções de pH frequentemente. Por que eu falo isso daí, pessoal? Porque é tão importante monitorar e controlar esse parâmetro. Se você perde a mão no pH, você vai comprar um teste de pH numa loja. Aquele mais baratinho que tem em qualquer lugar. A escala de pH dele vai até o 6.2, é o ponto mais baixo. Se você não faz uma medição constante no teu pH, você pode chegar um dia e, opa, tá em 6.2. Tá ácido pra caramba, né? Mas, ok. Aí você vai no outro dia, tá 6.2. Ah, não, tá estável em 6.2. Isso é falso. Porque a escala para de marcar em 6.2, mas o seu aquário continua acidificando mais. E aí ele pode chegar a 5, baixar de 5 às vezes. Lembra que eu falei que os peixes vivem em regiões aí distintas, com pHs distintos? Se você for ver nas fichas técnicas dos peixes, alguns deles vivem numa faixa bem grande de pH. Muitos deles toleram pHs mais baixos durante algum tempo. Só que chega uma hora em que começa a fazer mal para os peixes, começa literalmente a queimar os peixes. E aí começa a aparecer acidose, que é uma doença devido à água com pH extremamente baixo, e isso pode matar o teu aquário inteiro. Então é muito importante que você mantenha o seu pH sempre controlado, sempre numa faixa que você conheça. Qual que é a frequência para você medir o seu pH? Depende do seu aquário. Tem aquário que você pode medir uma vez por semana. Como que você vai saber? Medir meu aquário está em 7. Daqui uma semana, opa, 6.9. Vou fazer uma correçãozinha aqui, foi para 7.1. Na outra semana, 7. Então você pode medir uma vez por semana. Aquários com mais peixes, com troncos, a tendência do pH é cair mais rápido. Então você tem que medir mais rápido e fazer correções com mais frequência. Isso daí vai de acordo com o aquário e também vai ter vídeo explicando mais pra frente, tá? O que é importante você saber é o que é o pH, que ele é muito importante não só para a vida dos peixes, mas também para a saúde das bactérias do seu aquário, para plantas que você colocar no seu aquário, e se você não tomar cuidado na medição e no controle dele, ele pode matar o teu aquário inteiro, sem aviso. Lembrando que, às vezes a pessoa acha, minha água está cristalina, está perfeita, meus peixes estão morrendo, o que está acontecendo? Água cristalina não é sempre sinônimo de água boa. Tua água pode estar em 4,5 de pH, que é ácido igual um suco de limão, e está cristalina. E seus peixes vão estar morrendo por causa disso. Então essa é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, tá? Ressaltando a importância do que é o pH, de você conhecer o pH, de você ter sempre testes de pH no seu aquário, para que você consiga sempre estar medindo e estar fazendo essa correção. No próximo vídeo eu vou falar sobre medição de pH, correção e efeito tampão. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é só o primeiro de uma série. Semana que vem está saindo o segundo episódio aí dessa saga. Espero que tenham gostado. Já deixem os likes aí de vocês, caso tenha sido legal o vídeo para vocês. E em breve mais coisinhas aí no canal. Por hoje é só. Valeu e fui!